Olá, boa tarde. Nós vamos dar início a mais uma webconference da Apex e hoje nós temos o assunto que é Marcoplan, uma hipótese do marco planejado. O nome em si ele tem relação com neologismo e nós vamos estar explicando melhor o que é, sobre que assunto e o que nós vamos estar discorrendo. Um dos pontos já para adiantar é que ele tem uma relação muito grande, esse assunto que a gente vai falar hoje, da relação de curso intermissivo ou aquele período que nós temos antes de vir para esta vida intrafísica e a nossa programação existencial, ou o que nós realizamos, o que nós pretendemos fazer em relação aos nossos objetivos de vida. Então esse é um dos pontos aí importantes que a gente vai estar falando. O meu nome é Cícero Schinemann, eu sou voluntário da Apex, sou voluntário da área do técnico científico e pesquisador, já professor da Conscienciologia já há bastante tempo. Eu iniciei os estudos de Conscienciologia em 1993 e atualmente então sou voluntário da Apex. Então é interessante, a gente está vendo aí, são várias pessoas que já estão na sala assistindo esta webconference e eu gostaria então de colocar bastante à disposição de vocês, caso algum conceito não fique claro ou alguma ideia, nós precisamos expandir um pouco a ideia, trabalhar um pouco mais, trocar mais informações, então eu peço que vocês podem usar o ambiente do chat, esse ambiente fica à esquerda de vocês, mais embaixo da tela, onde ali vocês podem fazer as perguntas e interagir durante toda a conferência. Então, a ideia da webconference é ser muito mais até uma troca de ideias do que simplesmente uma exposição das ideias. Ok? Então, podem ficar bastante à vontade durante todo o tempo da apresentação para acrescentar aí as suas colocações. Eu gostaria de saber se entre vocês tem alguém que não conhece ainda a Conscienciologia ou está bem no início, conhece muito pouco ainda os conceitos relacionados à Conscienciologia. Se alguém ainda, se alguém está iniciando ou conhece pouco a Conscienciologia, aí eu pediria então até para colocar um aviso no chat, né, que está iniciando os estudos na Conscienciologia, para que a gente até saiba de que maneira, então, com que palavras, muitas vezes a gente pode empregar aqui durante a webconference. Tá? Mas podem ficar bem à vontade também durante a apresentação para a gente trabalhar as ideias. Eu vou passar um pouco agora o assunto, o tema, o que nós vamos falar, então, durante a pesquisa, que é basicamente aí a estrutura da apresentação ou desta conferência. Então, nós vamos falar primeiro uma contextualização do assunto, ou seja, uma ideia geral, uma visão geral, para que fique mais claro, então, o porquê, muitas vezes, de nós estarmos dando relevância ou importância para essa temática na webconference. Outro ponto que nós vamos comentar vão ser aí as definições, conceitos associados ou outras ideias associadas ao tema que nós estamos apresentando. Tá? E aí vai envolver, claro, ideias de curso intermissivo, ideias de holopensene, ideias de morfopensenes e outros assuntos assim. E depois nós vamos falar o próprio esquema do Marcoplan, ou seja, a sequência, como que ocorre o funcionamento, as características, então, do todo o processo, que o Marcoplan não é uma coisa muitas vezes específica, ele é todo um processo. E aí a gente vai falar as relações, ou seja, alguns pontos que nós podemos relacionar este tema de pesquisa com outros assuntos, e aí vamos falar casuísticas, exemplos e outras questões. Bom, mas vamos ao assunto, então, propriamente dito, aí mais relacionado já à questão do Marcoplan. Um ponto importante para nós estarmos posicionando e trocando ideias nesse momento é a questão do gap que existe entre uma dimensão extrafísica e a dimensão intrafísica.
Então, o que seria esse gap? Quando a gente fala gap, é como se fosse uma distância, um afastamento, algo que não está muito próximo, muitas vezes, da nossa realidade, e nesse caso não está tão próximo quanto nós gostaríamos. O ideal para todos é o quê? Que tenha um nível maior de conhecimento ou de lucidez daquilo que nós fizemos muitas vezes no curso intermissivo ou no período intermissivo ou naqueles momentos antes da nossa ressoma nesta vida intrafísica. Então nós estamos aqui hoje numa vida intrafísica e nós temos basicamente o comando para a maioria das pessoas, ela tem uma relação muito forte com o domínio ou o pré-domínio do cérebro intrafísico, em termos das nossas sinapses, aquilo que nós já fizemos muitas vezes nessa vida, aquilo que nós temos até muitas vezes até de herança genética, mas tudo isso contribui para que nós consigamos fazer novas ações ou novas elaborações de pensamento, ou seja, a nossa rede sináptica ou as conexões que nós temos no nosso cérebro, ela é de vital importância para o nosso desempenho ou para o domínio das habilidades que todos nós temos. E isso, quando nós estamos no extrafísico, antes desta vida intrafísica aqui, é muito diferente. Por quê? Porque antes dessa vida intrafísica, nós estamos atuando principalmente com o paracérebro, ou seja, o cérebro de um nosso corpo extrafísico ou do nosso psicossoma. Então isso faz uma diferença muito grande, porque o psicossoma ele tem uma liberdade maior para pensamento, de ação e tudo mais. Ele não depende muitas vezes de reações químicas, de neurotransmissores ou de mecanismos até muitas mais vezes mais lentos e menos adequados muitas vezes para elaborar os pensamentos de uma forma mais veloz ou mais interessante. Então no extrafísico também nós temos todo um conjunto de informações sobre muitas vezes até o nosso próprio planejamento desta vida intrafísica. E quando nós ressomamos, isso que a gente fala da proexis, que vocês estão vendo já na tela, né? A relação aí, quando a gente fala CI, é curso intermissivo, tá? Que está escrito na tela. E a proexis é a programação existencial. Então, a programação existencial, ela é programada no extrafísico, ela é planejada no extrafísico para ser executada aqui. E aí a gente chama essa diferença, esse distanciamento muitas vezes daquilo que a pessoa se predispôs a fazer ou daquilo que ela tem interesse em fazer e o que muitas vezes está fazendo ou aquilo que ela tem de lucidez, essa diferença está relacionada à questão de muitas vezes aí do que a gente chama de funil da ressoma, tá? Então é isso que a gente está colocando. A gente vai ver só se aumenta um pouco o volume para ver se melhora um pouquinho a qualidade, tá? Eu vou falar também um pouco mais alto aí para qualificar. E a Sabrina também passou as orientações, vocês podem trabalhar aí também para melhorar o volume. O que mais? Eu gostaria também de comentar, nessa questão então do funil da ressoma, são várias coisas muitas vezes que a gente esquece, tá? Então tem até muitas vezes uma perda de memória associada a esse funil da ressoma. Então não é somente as nossas habilidades ou o nosso desempenho a nível de raciocínio, de elaboração de pensamento, de associação de ideias e tudo mais. Nós temos também um bloqueio muitas vezes na nossa memória, porque para a nossa memória aqui intrafísica funcionar sem o parapsiquismo, ela necessita de alguma coisa que fique registrado também, que tenha conexão no nosso cérebro intrafísico. Então, isso são pontos aí só para a gente considerar. E aí, em cima dessas dificuldades que nós estamos comentando, ou seja, desse funil da ressoma, das dificuldades dessa lembrança, de tentar entender melhor o que nós queremos fazer, o que a gente tem interesse de atuar, isso faz o motivo, então, desta apresentação que a gente vai falar aí do Marcoplan. O Marcoplan ele vai ser, então, uma técnica que permite
trabalhar com essas ideias. Então aí a gente coloca mais um slide, e nesse slide o que nós vemos? Nós temos aí a imagem justamente desse funil. Então ali no centro tem a ideia do funil. O que tem ali? Nós temos uma bola um pouco maior, o curso intermissivo, representando a consciência num nível maior de lucidez, ou seja, essa bola então mais expandida é quando a consciência está, digamos assim, na sua completude em termos das unidades de lucidez, ou dos cons, que é justamente o que a gente coloca ali da consciência lúcida. E quando ocorre o funil da ressoma, essa consciência que estava com um nível de maturidade muito grande, ela quase que imediatamente, em um processo muito rápido, ela perde esse nível de lucidez e vai virar o quê? Um bebê, uma criança, uma pessoa que precisa de muita ajuda para ter autonomia. Então, esse processo todo, ele é esse funil da ressoma. E mesmo a pessoa crescendo aqui no intrafísico, para a maioria das pessoas, ainda tem uma distância do que ela realmente era e o que ela ainda é no intrafísico. Tá? Então, aí isso que a gente representa como o funil da memória. Eu queria saber se até o funil da ressoma, né? Queria saber se até o momento, se tem alguma dúvida, se tem algum ponto que seria interessante a gente abordar ou colocar mais informações, mais ideias. Qualquer coisa, vocês fiquem bastante à vontade para interagir aí durante toda a conferência, tá ok? Então, outro ponto ainda nesse desenho que a gente tem ali é a questão da memória. E ali na memória, a gente colocou até nos slides, nos post-its, né? Algumas ideias que pudessem ser interessantes até para a pessoa lembrar quando estava lá no curso intermissivo, né? A questão dos cons, né? Das verpons, TENEPs, do EV e várias outras ideias aí, a ProEx, Trafores, ou seja, só mais ou menos uma ideia para lembrar que nós temos uma série de conceitos que nós já trabalhamos muito antes da ressoma. As pessoas, então, antes da ressoma, elas têm toda uma preparação para essa vida. A gente não nasce aqui por acaso, aquele negócio da pessoa simplesmente caiu de paraquedas, né? A gente até brinca, né? Da pessoa que cai de paraquedas, mas não é bem assim. Tem todo um processo de preparação, não é nunca por acaso que muitas vezes nós nascemos numa determinada família, que muitas vezes nós estamos aí nascemos numa determinada cidade, numa família, que temos parentes, que temos determinados colegas de amigos de escola, colegas de trabalho e tudo mais. Então, tudo tem um motivo, tem um porquê, tem uma causa. E muitas vezes essas causas, essas situações estão muitas vezes já planejadas ou a pessoa já tem uma certa lucidez de muita coisa que vai acontecer com ela na sua vida intrafísica. Tá? Então, essa é mais ou menos aí a contextualização que a gente gostaria de comentar sobre esse processo todo aí da ressoma e desse processo de conseguir aí um nível maior, ou da nossa busca, muitas vezes, de conseguir um nível maior de recuperação de cons. E aí eu mudei o slide, deixa eu só passar uma pergunta aqui. E uma pergunta do Mauro, tá? E as pessoas que não fizeram curso intermissivo, como ficaria a situação? Muito boa pergunta, Mauro. O que a gente vê, o que tem observado, e muitas vezes aí o que a gente até acompanha com uma certa lógica, é que mesmo as pessoas que não têm curso intermissivo, elas também não ressomam por acaso. Existe algum tipo de planejamento. Quando a gente fala do curso intermissivo, existe aí, digamos assim, algo como se fosse num nível maior de planejamento, num nível maior de detalhes, ou até mesmo de preparação do que a pessoa vai fazer. Mas a pessoa que não tem curso intermissivo não quer dizer que ela nasce também simplesmente do nada, né? Ela está lá no extrafísico fazendo outras atividades e de repente simplesmente ela é empurrada para a ressoma. Tu está ressomando agora e a pessoa leva um choque por isso. Não é bem assim. Então, para muitas pessoas, mesmo não tendo curso intermissivo, existe
na maioria das vezes, pelo menos uma orientação, o que a gente fala aí do papel do evoluciólogo. Então, é uma consciência que está, é chamado também de orientador evolutivo, é uma consciência mais lúcida, que faz justamente o papel de fazer muitas conexões, ou até mesmo dar dicas, orientar muitas pessoas de qual a melhor conexão, ou qual o melhor caminho, qual o melhor, até nesse caso a gente está falando até como se fosse destino. Então existe aí uma diferença, muitas vezes, entre a questão do determinismo e do livre-arbítrio. As pessoas, em geral, têm livre-arbítrio, só que quando as pessoas muitas vezes não têm um nível maior de lucidez, o livre-arbítrio ele vai diminuindo, reduz um pouco, mas sempre em algum percentual a pessoa tem. Mas mesmo quando a pessoa não decide por ela, tem alguém tomando a decisão por ela. Então, nesse caso da pessoa não ter curso intermissivo, eu diria que mesmo nessas situações é interessante também para a maioria das pessoas ter lembranças dos momentos antes da própria ressoma. A pessoa sempre sai ganhando em ter uma visão de conjunto mais ampla e não ficar limitada apenas na questão da questão intrafísica. Então tem uma outra pergunta aqui. Na sua opinião, tem pessoas na conscienciologia que não fizeram um curso intermissivo? Sim, com certeza, não tem dúvida nenhuma dessa questão. Então a conscienciologia não é sinônimo de lucidez, não é sinônimo de nível maior de evolução para todos os casos ou todas as situações, não tem uma relação direta com isso. O que a gente vê? Tá? Existe uma procura maior dos conhecimentos muitas vezes, então tem muitas vezes um grupo muito grande de pessoas com curso intermissivo que participam da conscienciologia, mas não quer dizer a mesma coisa e não é sinônimo a pessoa que é voluntário, ou a pessoa que gosta de estudar, ou a pessoa que tem interesse em conscienciologia e curso intermissivo. E CONSREL, também é bem possível que dentro do grupo da conscienciologia tenham pessoas que foram consciências reurbanizadas, que é a questão da CONSREL. Então, até vou aproveitar aí a tua pergunta, para falar um pouquinho então para as outras pessoas, um pouquinho mais sobre CONSREL. Então, a CONSREL ela tem relação com aquele grupo de pessoas extrafísicas com nível muito baixo ainda de lucidez. Então, as pessoas estão, muitas vezes, aí sem um destino, sem um rumo, sem um objetivo maior de que fazer, mesmo quando estão num período entre uma vida e outra, nesse período que a gente fala do período intermissivo. Então, muitas dessas consciências, com nível ainda com uma carência muito grande e uma necessidade de maiores conceitos até sobre evolução, sobre pensar mais nas outras pessoas, em possibilidades de fazer assistência para as outras pessoas e não ser somente tão egoísta, para esse grupo de pessoas, então aí existe normalmente a associação de que quando essas pessoas têm até uma certa predisposição a ter algum tipo de reurbanização e serem muitas vezes ter a possibilidade até de ressomar novamente, essas pessoas elas são chamadas muitas vezes das CONSRELs. Então a CONSREL em geral é aquela pessoa que ela tem várias características, tem um livro, um tratado inteiro escrito sobre o assunto, que está relacionado ao livro Homo Sapiens Reurbanizados, de autoria do professor Valdo Vieira. Então, nesse livro, ele expõe de forma bastante ampla todas essas características. E aí, essa questão da CONSREL, então, muitas vezes são pessoas com características altamente belecistas, ou pessoas que só querem fazer festa, pessoa que quer fazer baderna, e uma série de arruaças e um monte de outras coisas podem estar relacionadas com CONSRELs. Agora, o conceito em si de CONSRELs quer dizer aquela consciência reurbanizada. Agora, uma consciência dessa, ela pode muito bem vir aqui para a vida intrafísica e ter um desempenho muito bom e buscar, ela passou por reciclagens suficientes para ela entender que ela não quer mais ficar repetindo, bater muitas vezes nos mesmos erros ou ficar naquela mesma situação. Então, a ideia dessa consciência, o que é? É expandir os seus horizontes, ou expandir a sua linha de atuação. E muitas vezes várias consciências podem sim estar trabalhando na conscienciologia, que são
pessoas reurbanizadas. Eu não vejo que seja impeditivo para isso, não. Tá ok? Claro que nesse momento, pelo menos, as pessoas já têm aí um interesse maior sobre a questão da lucidez. Tem uma outra pergunta também, da Ismênia, que é sobre... E as pessoas que nasceram com problemas mentais, tipo síndrome de paralisia ou síndrome de Down. Aí, nesse caso que a gente está falando, né, se podem... Aí são duas perguntas, eu não sei bem qual é se é a continuidade mesmo dessas pessoas, se poderia estar participando da conscienciologia. Eu diria que com certeza existem pessoas na conscienciologia, existem pessoas até que muitas vezes, algumas vezes vêm na tertúlia e tem questão de problema de síndrome de Down e claro que paralisia também. Então não é nenhum problema, dependendo da paralisia, não a pessoa não chega nem a perder lucidez pelo fato de ter algum tipo de paralisia. Então tem uma série de questões aí para ver. No ponto de vista que a gente vai falar do Marcoplan, que é o tema desta conferência, aí eu diria que compromete sim. Então, por exemplo, uma pessoa com um nível de síndrome de Down um pouco mais acentuado, ela vai ter sim mais dificuldade, um nível muito mais difícil, e talvez até nem seja possível trabalhar ou ter essas possibilidades do conceito que a gente está falando com o Marcoplan. Cada caso é um caso, teria que ser estudado de forma mais ampla, ou mais até específica mesmo, né? Pegar e entender o caso, mas assim, de forma geral, é um dificultador sim para o que a gente vai estar comentando aqui na questão. Então foi colocado ali na conscienciologia, né? Eu não sei se ficou como uma pergunta, então dá a impressão que é a mesma pergunta. Tá? Então tá ok. Tem mais uma questão aqui, a gente vai ver. Não tem problema repetir, tá? Um dia desses acordei com uma... Acordei com uma tarefa de encontrar uma forma de armazenar conhecimentos atuais para utilizar quando ressomasse. Isso tem a ver com curso intermissivo? Olha, eu acho... deixa eu só ver aqui. Pelo que eu entendi, Rosaura, a ideia seria que você teve essa ideia no curso intermissivo ou no período intermissivo, era isso? Só para entender, ver se ficar claro aí a sua questão. No sonho. Tá ok. Mas aí não é necessariamente quando ressomasse, né? Deixa só entender a questão, tá? Então, assim, se às vezes a gente tem um sonho e a gente acorda, né, com a... Deixa eu só entender aqui melhor. Deixa eu até repetir aqui. Observando duas pessoas. Deixa eu só ler de novo aqui. Já vê. Um dia desses acordei com uma tarefa de encontrar uma forma de armazenar conhecimentos atuais para utilizar quando ressomasse. Então, isso você teve no sonho. O que eu vou falar aqui, talvez seja exatamente o tema dessa conferência, tá, Rosalba? Vamos ver se é isso mesmo. O que a gente vai falar aqui é justamente isso. O Marcoplan, ele é justamente uma forma de armazenar e uma conexão para lembrar algumas ideias antes da ressoma, após a ressoma. Ou seja, a gente tem algumas ideias antes da ressoma e o Marcoplan ele é como se fosse um mecanismo para facilitar esse acesso após a ressoma. Tá? E aí... para uma outra ressoma, entendi. Aí, agora, o que você colocou, então, para uma outra ressoma, isso tem a ver já com o planejamento da próxima vida. Aí, então, a sugestão, ele tem relação com esse tema também, e isso é possível você acelerar esse processo de que, nessa vida atual, você consiga fazer algumas coisas já, espécie até de senhas, ou algumas coisas que você vai reforçar o seu holopensene nessa vida, para que tenha facilidade na outra vida de acessar esses conhecimentos. Eu vou citar um exemplo aqui, que é bem fácil, talvez até de entender, para as pessoas que são mais relacionadas aí à conscienciologia. Então vamos lá, muitas vezes até já é bem colocado esse tema. A própria enciclopédia da conscienciologia. Você deve acompanhar, talvez tenha conhecimento aí dos verbetes, dos verbetógrafos. Então, são as pessoas
que estão escrevendo verbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia. A Enciclopédia da Conscienciologia, ela é hoje o principal projeto da Conscienciologia. E certamente é um tipo de obra que vai ficar ao longo do tempo por muitos anos. Então é muito provável que numa próxima vida, uma pessoa que teve nesta vida atual um holopensene muito conectado com a Conscienciologia, é bem provável que essa pessoa, numa próxima vida, tenha algum conhecimento ou venha até ela alguma informação sobre Conscienciologia. E se essa pessoa, numa próxima vida, com conhecimento sobre Conscienciologia, tiver a lucidez, tiver o interesse de procurar mais informações sobre a Conscienciologia, é bem provável que essa pessoa vá chegar na Enciclopédia da Conscienciologia. Então, uma forma da pessoa utilizar esse recurso que praticamente já está aí, ele já é praticamente materializado dessa forma, e esse processo todo é a pessoa escrever verbetes. Então, por exemplo, uma pessoa que se empenhe nessa vida atual a escrever pelo menos 20 verbetes, vai ter uma chance muito grande de, numa outra vida, achar algum verbete ou alguma ideia que ela escreveu nessa vida. Então, seria algo desse tipo assim que é possível fazer. Então, aqui você só complementou a ideia, né? Eu estava pensando como guardar e na outra vida eu encontrasse. É mais ou menos isso. Isso só foi um exemplo, tá? Eu quero colocar que não é só restrito à Conscienciologia, tem um monte de coisas pessoais, um monte de coisas relacionadas à cidade, a pessoas, e a pessoa aí, conforme a sua vida, ela vai tendo a criatividade e ampliando essa questão. A questão de escutar as tertúlias, que a Vilma está colocando, eu concordo, Vilma, também é uma possibilidade. Mas é bem diferente, é muito menos do que aquela pessoa que escreve. A pessoa que escreve, eu até já pensei numa fórmula para a pessoa resgatar essas informações. Então, essa fórmula seria o quê? A pessoa, numa próxima vida, ela pega um índice da enciclopédia e vê mais ou menos aqueles temas que ela tem mais interesse. Os verbetes, os tópicos que chamam mais atenção. E aí essa pessoa vai ler aqueles verbetes e chamar mais atenção. É muito provável que, primeiro, se ela só selecionou os verbetes que chamam mais atenção e ela escreveu pelo menos 20 verbetes, ela vai começar a ver se tem desses verbetes, se tem verbetógrafo ali no meio que tem o nome repetido. E é bem provável que a pessoa, numa próxima vida, se ela escreveu, por exemplo, 20 verbetes, ao selecionar os verbetes que ela mais tem interesse na enciclopédia, o nome dela vai aparecer repetido nessa lista dos mais interessantes para ela numa outra vida. Então é uma maneira, é bem diferente. Então eu vejo que tem um nível diferente entre a pessoa escrever e a nível da pessoa assistir. Tá? Mas não descarto a possibilidade, tá? É só mais uma possibilidade. Eu sei que tem umas questões anteriores, eu só vou pegar esse tema aqui e aí continuar. Ah, tá ok. Eu acho que é justamente a resposta da Vilma. Deixa eu só complementar esse assunto. Questão de armazenar um chip e tal. Tudo isso aí é possível, tá? Mas aí tem que ver um meio também de localizar esse chip. E não é só o chip, né? Eu acho que tem outros meios, vários outros meios de armazenamento. Mas são possibilidades. Deixa eu ver agora como a gente pulou algumas questões para pegar só aquela continuidade do assunto. Questão da Vilma. Observando duas pessoas, uma com curso intermissivo e outra com réu, ambas na Conscienciologia, dá para notar a diferença? Olha, só por essas informações não dá. Tem que ver o que a pessoa está fazendo nessa vida intrafísica. Uma coisa é o passado da pessoa. A pessoa tem mais probabilidade.
Então a gente poderia dizer assim, poderia ter mais potencial nessa vida alguém que fez curso intermissivo em relação a alguém que não fez? Sim. Mas só olhar para duas pessoas e falar, olha, você, né, digamos assim, sem colocar nenhuma variável de parapsiquismo no meio, olha, você fez curso intermissivo, você é consréu. Não dá. Porque às vezes está cheio de pessoa que fez curso intermissivo e não está fazendo nada aqui nessa vida intrafísica com o curso intermissivo. A pessoa não está valorizando o curso intermissivo. Então aí é algo que é bem importante e não é o mais relevante, não. O mais relevante é o que a pessoa está fazendo. Quais são as produções, qual é o holopensene atual da pessoa. Isso é muito mais relevante do que ter um histórico, ter no currículo da pessoa alguma ideia. Então isso, claro, pode contar algum ponto, pode contar alguma questão, pode ser um facilitador, pode. Mas o mais importante é o que a pessoa faz, tá ok? E o que ela é, claro, né? Quem a pessoa é em termos do seu momento evolutivo, do seu atual estágio evolutivo. Em termos de assistência, o que a pessoa está fazendo em prol da maior nível de lucidez para as outras pessoas. Deixa eu ver só se ficou mais alguma questão. Tá ok? Bom, a questão de guardar em um chip, aí teria que ver, claro, ver a informação, né? Tem mais uma pergunta ali, mas a questão do chip talvez fosse uma analogia de um elemento para guardar na memória, um tipo de memória, e depois a pessoa teria que localizar esse chip aqui. Então é como se... Ah, tá aí a resposta já. Mas aí esse chip não... Eu acho que assim, tem várias questões de paratecnologia. Aí a ideia, talvez fosse interessante estudar, Rosaura, o paramicrochip. Tem um verbete na enciclopédia, está disponível para download. Então é interessante, eu acho que esse tipo de informação, ela é muito mais fácil através de um paramicrochip do que um próprio chip, para passar de uma vida para outra. Tá? Então talvez até a ideia esteja mais associada a paramicrochip do que o próprio chip. Mas tudo são hipóteses, a gente não sabe bem o que vai acontecer em termos de tecnologia daqui para frente. Tá? Ó, então, hoje em dia o Guilherme já está colocando aí a questão, né? A gente coloca, claro, na tecnologia de hoje, os chips não armazenam dados, então, por mais de 20 anos. Tá? Aí é a contribuição do Guilherme. Tá? Então, claro que tem que dessomar e ressomar bem rapidinho para poder usar o chip, né? Não é essa a ideia. Mas a tecnologia toda está evoluindo, isso aí tudo pode mudar. Mas eu acho que quando veio, muitas vezes pode vir essa ideia de chip, eu acho que está mais associado à ideia do paramicrochip. Ele seria mais fácil, mas é um outro assunto, a gente não vai entrar nesses detalhes nessa conferência aqui sobre Marcoplan. Então fica a dica, quem tem interesse, olhar o verbete paramicrochip. A gente vai continuar um pouco aqui. Só voltando aqui, relembrando, a gente estava falando lá do curso intermissivo, onde a pessoa tem um nível maior de lucidez e ela... Isso, a gente está caminhando para o Marcoplan agora, Elisângela. E aí a pessoa ela vai para um nível de restringimento mais intrafísico, e aí acontece o quê? A perda na memória, aquela memória que a pessoa tinha lá no curso intermissivo, com vários conceitos, muita coisa... Aí aqueles post-its que antes estavam cheios de informações, eles ficaram todos vazios ali para representar justamente essa perda, a falta de acesso à holomemória. Então aí é a vontade que a pessoa tem, as consciências elas têm holomemória, mas elas não necessariamente conseguem enxergar ou perceber a completude dessa holomemória. E aí a gente vai caminhando então para o Marcoplan. Então o Marcoplan ela vem ser uma espécie de uma estratégia, algo que a pessoa pode tentar de alguma maneira mais fácil chegar então a esse tipo de acesso, mas isso já quando está no período extrafísico. Antes mesmo de ressomar, a pessoa elabora uma estratégia. E aí a gente vai falar um pouquinho, antes mesmo de passar o conceito, a ideia, a definição de Marcoplan, a gente vai falar um pouquinho sobre o marco.
as características. Então, o que a gente quer falar aqui do marco? O marco, ele pode ser, né, o marco na vida de uma pessoa, esse marco ele é como se fosse um evento em destaque, algo que seja significativo para a pessoa. Por exemplo, às vezes uma pessoa, ela faz uma viagem, ela vai lá para Paris, vê a Torre Eiffel, às vezes isso ali é muito marcante para a pessoa. Para determinada pessoa não tem nada a ver, mas para outra, às vezes aquilo é um impacto e aquilo choca, aquilo dá uma repercussão até mesmo energética muito forte para a pessoa ao se deparar com alguma situação da vida. Não quer dizer que viu uma cena, é só um exemplo que a gente está colocando. Mas é algo que na vida da pessoa acaba fixando na memória, e o marco também tem a característica dele ser retroalimentado. Muitas vezes uma coisa que ficou impactante para a gente não esquece aquele momento. Então ali no caso, mais uma imagem que tem o pessoal fazendo ali uma festa, comemoração da formatura. Para algumas pessoas esse momento ele é um momento histórico na vida da pessoa, da própria pessoa. Então isso também pode, em algumas situações, ser um evento, um fato marcante na vida da pessoa. Ou então mesmo lá o menininho, a criança muito pequena, na sua infância, quando vai ler lá o primeiro livro, ou às vezes um livro que a pessoa gostou muito na infância, aquilo também pode ser para ela um fato marcante, algo marcante na vida da pessoa. E às vezes a pessoa não esquece. Então essas características do marco aí que a gente está colocando. É um evento em destaque, é algo significativo, é algo que fixa na memória e ele tem uma certa realimentação, ou seja, de vez em quando, sei lá, quando a pessoa pensa em Paris de novo, aquela pessoa que viu a Torre Eiffel, ela vai lembrar daquele momento que ela viu a Torre Eiffel, ou uma pessoa, um garotinho, uma pessoa já mesmo adulto, vai pegar um livro e vai lembrar que quando era criança ele leu aquele livro e muitas vezes vai ter acesso a todo aquele holopensene daquele momento enquanto ele estava passando por aquela situação. Aí mais um exemplo, às vezes a primeira vez que a pessoa viu o seu corpo enquanto projetado, né? A pessoa de psicossoma muitas vezes está vendo o seu corpo intrafísico deitado, às vezes na cama. Para algumas pessoas, alguns eventos, então, parapsíquico, alguns fenômenos, eles podem ser eventos marcantes. Então, isso tudo só são exemplos de situações que podem ser marcos. Deixar bem claro, nós não estamos ainda falando de Marcoplan. Só comentei aqui a questão dos marcos, tá? Só para a gente entender o que a gente quer chegar aí. O Marcoplan ele é um marco planejado, mas a gente vai falar um pouquinho mais do conceito. Mas tudo isso aí que a gente falou tem uma relação bastante íntima, então, com o Marcoplan. E aí agora a gente vai começar a entender um pouquinho como que surge esse Marcoplan, o que a pessoa pode fazer, então, sabendo que existe marcos, o que a pessoa pode fazer para tirar proveito disso, para conseguir até entender melhor os marcos. Então nós temos aí o conceito do holopensene. O que seria o holopensene? Tem uma representação ali, uma pessoa e uma bolinha. Aquela bolinha é como se fosse o núcleo de uma determinada ideia ou de um holopensene que a pessoa está querendo entender. Então, o que nós estamos representando aí nessa ideia? É que nós, com muitas vezes ali o nosso pensamento ou as nossas ideias, as nossas ações, nós criamos holopensenes. Ou nós podemos muitas vezes ampliar esses holopensenes, que é o que nós estamos vendo já na próxima figura. Já está um pouquinho maior então esse holopensene. Ou seja, a pessoa ali, até coloquei as iniciais do EV, que é justamente o que? A pessoa está aumentando, incrementando então essa questão do holopensene. Então ali faz o quê? A pessoa está reforçando esse holopensene. Esse holopensene muitas vezes que era o núcleo de uma ideia, ele vai ficando mais forte, mais intenso, mais coeso, mais harmonizado e principalmente com um potencial maior da pessoa acessar esse holopensene ou da pessoa fazer uso
desse holopensene e tirar proveito do holopensene para alguma coisa. Então tem uma pergunta do William: pode haver uma organização que mantenha um banco de dados? Poderiam manter esses chips ou memórias, assim qualquer pessoa pode um dia se ter contato, poderia buscar novamente esse banco de dados? Olha, William, é totalmente possível, tá? O difícil hoje eu não conheço, né, nenhuma organização que faz esse tipo de situação, mas a possibilidade existe, tá? Então, eu acho que são situações aí que de alguma forma ou outra vão ocorrer. O que eu vejo hoje de mais palpável para essa situação específica é justamente a enciclopédia. Se a pessoa vai escrever para a enciclopédia, ela vai se esforçar, que quando a pessoa escreve um verbete, ela fica imersa naquele tema, é um tema que a pessoa estuda, é um tema que a pessoa sabe, é um tema que a pessoa tem interesse. Eu acho que hoje é o que está mais fácil, mais acessível. Mas essas ideias todas aí eu acho bastante possível e, né, num futuro podem vir a acontecer sim. Então, uma pergunta da Camargo: você teve acesso ao seu Marcoplan proexológico? Se sim, como aconteceu? Eu colocaria, não é bem um Marcoplan proexológico, é um Marcoplan por si só. Tá? Eu vou colocar mais adiante, Camargo, pelo fato que eu ainda vou explicar um pouco melhor o que é o Marcoplan. Aí sim vai ficar mais claro e depois, quando eu colocar o exemplo, vai ficar mais fácil de entender. Tá? Então, eu só vou segurar a tua pergunta aí um pouquinho mais à frente e aí vou explicar melhor, a gente vai trocar aí mais informações. Tá? Então, continuando ali na ideia do holopensene, então ali a gente está colocando que é possível alguém com uma determinada ideia reforçar essa ideia muitas vezes até criar um holopensene maior, mais fortalecido. Por exemplo, quando nós estudamos um determinado tema, nós vamos muitas vezes, com o passar do tempo, reforçando esse tema e muitas vezes, se a gente joga energia ou se a gente trabalha aí com uma intensidade maior, uma coesão maior, uma harmonia maior, um equilíbrio maior, uma ortopensenidade mais equilibrada, a gente vai muitas vezes conseguir fortalecer essa ideia. Que é a ideia, então, de ampliar o holopensene, que a gente vê aí no outro slide já um pouco maior ainda, esse holopensene. Então, essa ideia, existe então essa possibilidade. Isso aí é bastante fácil as pessoas constatarem pelas suas experiências pessoais. E aí, agora a gente caminha um pouquinho mais já para o Marcoplan. E aí a gente pega essa ideia, então, da pessoa intensificar o marco planejado, mas ela fazer isso no curso intermissivo, enquanto esta pessoa tem um nível maior de lucidez sobre a sua programação existencial, sobre aquilo que ela pretende fazer a nível da sua existência. Então ela já tem uma visão clara do que muitas vezes pode acontecer na sua vida, o que ela está planejando para a sua vida, e nesse momento ela pode ter até muitas vezes ideias de situações que podem vir a ocorrer durante a vida. E algumas dessas situações podem até ser alguns marcos na vida dessa pessoa. Então aí a gente começa a fazer a conexão já do marco com o curso intermissivo. E aí a grande questão é o seguinte: mas aí a pessoa na vida intrafísica, ela tem uma distância ainda. A pessoa já está na vida intrafísica, ela vislumbra, ela tem uma ideia, ela tem interesse de conhecer alguma coisa que está no curso intermissivo ou de alguma ideia que ela deveria ter no curso intermissivo. Então é como se estivesse na vida intrafísica e meio distante ainda da pessoa aquele holopensene ou aquele holopensene que ela havia fixado, intensificado no curso intermissivo. E a grande questão, então, é fazer essa ligação, esse link, esse elo de ligação, essa ponte entre a vida intrafísica e algum holopensene que a própria pessoa tenha reforçado a nível de curso intermissivo. Tá? Então, aí é a questão que a gente vai falar, justamente essa questão aí, desse acesso tem relação com a hipótese
do Marcoplan. Deixar bem claro, é algo que a gente ainda está estudando, tem muito para estudar sobre esse assunto para vir a talvez ser uma teoria ou alguma ideia mais concreta ainda. Por enquanto está a nível de hipótese, ok? Então aí, mas aí já deu uma questão. Então a gente coloca a definição agora do Marcoplan. Então aí já complementando até a pergunta lá da Elisângela, né? Elisângela, você tinha perguntado lá o que é o Marcoplan. Marco planejado é um evento intrafísico marcante, previsto no período intermissivo, planejado para desencadear a recuperação de cons e provocar recins e ressexes em sequência, sendo um recurso evolutivo da consciência. Então vamos tentar entender bem esse conceito em suas partes. Então vamos lá. É um evento intrafísico marcante, ou seja, alguma coisa marcante que aconteceu na vida da pessoa aqui intrafisicamente. Mas não só isso. Esse fato marcante ele estava previsto em curso intermissivo, ou seja, quando a pessoa estava no período intermissivo, a pessoa meio que visualizou essa possibilidade desse fato ou de alguma situação marcar a vida da pessoa. E aí, justamente no curso intermissivo ou no período intermissivo, a pessoa planejou para que esse momento da sua vida intrafísica desencadeasse, a partir dali, uma série de recuperação de cons e provocar que isso gerasse reciclagens, mas até muitas vezes em sequência. Ou seja, às vezes a gente pegando uma determinada informação, a gente consegue fazer uma série de outras que faltavam a partir daquela primeira informação. É como se fosse um input inicial, um impulso inicial para que essa pessoa tivesse um desenvolvimento em outras ações, outras atividades. Essa é a ideia da lógica, então, do Marcoplan. E a gente vai explicar um pouquinho mais detalhes ainda, agora para frente, para pegar um pouco mais essa ideia. Tá? Então, eu só vou continuar um pouquinho aqui. Bom, já tem a pergunta. Ó. Um evento que não pode passar batido. Eu diria que até poderia, viu, Guilherme? É aquela situação. Quando a pessoa está num curso, num período intermissivo, ela tem uma ideia geral da vida dela. Então, ela faz uma série de possibilidades. Ela vai ter ali um conjunto de possibilidades. Não quer dizer que todas aquelas possibilidades que a pessoa está visualizando vão ser exatamente feitas na vida intrafísica. Então, por exemplo, não quer dizer necessariamente que na vida intrafísica a pessoa vai ter contato com exatamente tal pessoa em tal situação ou que vai viajar para tal cidade. Então, isso pode variar um pouco, ou até mesmo, às vezes, no momento, pode ser que no momento que ocorra aquela situação, não seja nem tão impactante pela pessoa. Às vezes, até o impacto do marco tem um fator até emocional e outras questões. Então, é um pouquinho diferente de uma cláusula pétrea, tá? Mas o marco, então, pode ocorrer marcos que a pessoa estava prevendo no curso intermissivo e não necessariamente ocorreu na vida intrafísica. Há uma grande possibilidade. A possibilidade de ocorrer é grande. E por isso que a pessoa faz um investimento maior. Tá? Justamente a pessoa vai fazer um investimento no curso intermissivo naquilo que ela tem uma possibilidade maior de ocorrer. Tá? Então eu não queria apenas restringir essa questão. Não sei se ficou claro aí a ideia, o que eu gostaria de complementar aí nesse conceito. Tá? Só para não passar, às vezes, uma ideia distorcida que seria justamente algo que tem que ocorrer. Não tem essa obrigatoriedade. Então a gente coloca como sinonímia do Marcoplan, ele é como se fosse um evento ativador de cons. Cons aí são as unidades de lucidez. Tá? Outra questão, é um fato pré-programado para recuperação de cons. Tá ok? Também é a catálise mnemônica intermissiva, ou seja,
um aditivo que nós podemos ter a nível da nossa memória enquanto nós estamos no curso intermissivo. É um recurso para fortalecer e favorecer a questão da memória. Ele também é como se fosse um disparador evolutivo, conhecido também como gatilho evolutivo. A palavra em si é meio belicista, mas não é a ideia que a gente quer passar. A gente quer passar simplesmente aquela ideia de ser algo que vai ativar uma sequência, iniciar uma sequência, dar o start numa determinada ação. A Vilma, né, uma pergunta aqui. Acho que muitos intermissivistas não conseguem ir adiante devido a travões na família. O que você acha? Não, perfeito. Eu acho que são vários intermissivistas que têm as suas dificuldades, sejam familiares, mas eu diria que o maior travão não é a família, é a própria pessoa, tá? O travão principal não é a família. A família, a pessoa escolheu aquela família. Então, ela faz parte da ProEx. É a pessoa que tem que refletir melhor sobre quais os seus travões. Mas eu acho que muitos de nós, eu me incluo nessa, eu acho que a gente ainda tem, né? Eu, no meu caso, pelo menos, acho que tenho travões aí, ou situações que eu posso ter níveis maior de desempenho, que eu posso buscar isso aí. Depende de mim, então, fazer algumas reciclagens para que eu tenha um nível maior de liberdade, muitas vezes, de pensamento, facilidade para pensamento, atingir holopensenes mais estáveis, mais saudáveis e mais maduros. Então, isso depende das minhas ações também. O que eu estou fazendo hoje para eu ser melhor daqui a pouco. Tá ok? Outra questão na sinonímia é o fato significativo planejado na intermissão, ou nesse período intermissivo, e um marco direcionador da proexis. Tá? Então, é algo que o Marcoplan vai fazer sentido se ele vai contribuir para a pessoa com a ProEx. Pode até acontecer um Marcoplan aqui que não teve o resultado esperado. Aí é como se ele praticamente inexistisse, ou seja, não tem o efeito, não tem nenhuma vantagem em ter ocorrido o Marcoplan se ele não foi adiante. Mas eu quero deixar claro que a característica do marco em si, aquela lembrança que tem aquela retroalimentação, não quer dizer que um marco que poderia ter sido um marcoplano, né, no passado, a gente não possa ativá-lo a partir de hoje. Então, a partir de hoje é possível nós fazermos algumas reflexões sobre alguns marcos que nós tivemos, acessar aquele padrão do Holopensene, e a partir daí, muitas vezes, temos aí até acesso a alguma informação ou uma facilidade ou algo que a gente está, pelo menos, a caminho de ter uma facilidade maior para acessar informações no intermissivo. Tá? Então, essa é mais ou menos a ideia também de a gente estudar esse assunto e tentar aprofundar um pouco esse assunto. Então, a gente coloca uma analogia muito próxima aí dessa realidade do Marcoplan. Deixa só antes de entrar ali no efeito dominó, tem uma pergunta aqui do Marco. Uma série de sincronicidades poderia ser um ativador de cons? Eu coloco que sim, Marco. Quando você coloca a palavra poderia, eu coloco poderia e tem até grande possibilidade sim de ativar cons, tá? Eu acho que se a pessoa aproveita um determinado momento evolutivo, aquilo que a gente fala até do fluxo do cosmos, né? Quando a pessoa está numa sequência onde tudo vai dando certo, onde as coisas vão caminhando, eu acho que a pessoa tem até uma grande condição de mudar de patamar. Embora isso é um pouquinho diferente, ou não necessariamente é o mesmo assunto do que a gente está abordando aqui sobre o Marcoplan. Mas ele tem relação total, principalmente com aquilo que acontece após o marco, após essa questão. A finalidade do marco é justamente que ocorram essa série de sincronicidades, não necessariamente sincronicidades, mas ações ou desencadeamentos para a pessoa ativar os cons, para a pessoa mudar muitas vezes até o seu patamar aqui da vida intrafísica. Tá? Não sei se ficou claro a resposta, mas eu acho que a ideia é essa. Tá? Eu acho que são várias possibilidades sim. Então, o efeito dominó. Todos conhecem a questão do efeito dominó. E aí a gente tem todo um percurso, muitas vezes, a ser percorrido por uma pessoa, que é o conjunto aí das pecinhas do dominó. E esse percurso todo relacionado ao efeito dominó,
a gente poderia fazer na analogia, então, com a nossa ProEx, ou nossa programação existencial, ou pelo menos parte da nossa ProEx. Normalmente o Marcoplan não vai mexer na ProEx inteira. Ele vai pegar algum detalhe específico, alguma questão que nós temos interesse em trabalhar. Então, aqui uma pergunta do Guilherme: um evento impactante pode ser um Marcoplan? Por exemplo, um acidente de percurso pode ser um Marcoplan? Eu colocaria que pode ser sim, Guilherme, principalmente se, além de ser um evento impactante, ele tem as outras características que a gente colocou lá na definição. A característica de ter sido planejado antes no curso intermissivo e que esse planejamento ele tenha essa finalidade de ter sido reforçado até holopensenicamente, para que a partir do momento que tivesse esse evento impactante, ou aí um acidente de percurso, a partir daquele acidente de percurso, nós passássemos a fazer outras atividades. Tá? Então, são possibilidades, mas eu não quero, claro, que deixar aqui exclusivo a isso. Tá? Ou seja, está cheio de acidente de percurso que não tem relação com o Marcoplan, tá? Mas são possibilidades. Tá ok? Então, o efeito dominó. O efeito dominó, então, ele tem um roteiro, um trajeto. E deixa eu só complementar aqui. O Marcoplan não é algo planejado? Como pode ser um acidente de percurso? Sim, o acidente de percurso, às vezes a pessoa tem situações que é quase que inevitável acontecer uma determinada situação, ou é muito provável que aconteça tal situação. Isso pode estar relacionado ao tipo de acidente de percurso que a gente chama dos pedágios. Tá? Então, tem que ver, claro, o conceito de acidente de percurso aí que a pessoa está usando, tá? Que podem ter algumas variações, algumas nuances no conceito em si. Mas eu entendi aqui, pelo menos, o acidente de percurso, mais ou menos nesse sentido de alguma coisa que a pessoa teve ao longo da vida que foi um acidente mesmo, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então ele está colocando ali, né? Se o objetivo é evoluir, alavancar a ProEx, seria um Marcoplan? É isso. É isso em cima ainda também daquelas outras variáveis. Tá? Para ser um Marcoplan, ele tem que estar planejado no curso intermissivo e tem que ter uma relação maior com essa intensificação do holopensene. Tá? Mas então ali a questão do... Voltando só para deixar bem claro essa questão ali do acidente de percurso, eu entendi ali naquela questão do acidente de percurso, no sentido da pessoa ter alguma dificuldade aqui na vida intrafísica, algum tropeço mesmo na vida, e às vezes esses pedágios evolutivos, muitos deles já podem ser previstos em curso intermissivo, ou que tem uma grande probabilidade de ocorrer. Quando a gente coloca previsto, não quer dizer que necessariamente vai ocorrer, tá? Ele é uma possibilidade maior que isso ocorra. Deixa eu só ver mais uma colocação aqui. William, né? É um marco baseado em coisas conhecidas mundialmente, uma música muito famosa dessas clássicas, seja grande a chance e bem provável de ter um contato novamente? Isso pode sim, William, e vai depender de pessoa para pessoa. Por exemplo, no meu caso, na atual vida intrafísica, eu diria que não teve nenhuma música dessas mais clássicas que teve um impacto maior que eu associasse essa música a um Marcoplan. Então, vai depender sempre de pessoa para pessoa saber o que é algo marcante para ela ou não. Isso tem a ver com a holomemória, com a paragenética, com a característica pessoal. Então, o Marcoplan ele é algo muito pessoal. Para uma pessoa pode ter uma coisa, para outra não pode. Às vezes a pessoa pode estar junta, as duas no mesmo momento, e uma pessoa viu uma coisa e a outra não viu, ou ela percebeu, ou ela interpretou aquilo de forma diferente. Tá? Mas então, a música pode ser um recurso, sim, de ser algo marcante na vida da pessoa. Tá? Então, pode ser uma música, pode ter marcado a vida da pessoa e naquele momento essa música pode acompanhar a pessoa ao longo de toda a sua vida e isso pode ter uma relação mais forte, então, com ser um desencadeador no Marcoplan. Eu acho até bastante inteligente usar uma música
clássica positiva como elemento desencadeador de memória. Então, o Marcoplan envolve prioritariamente a recuperação de cons ou também está associado a outras questões, como as interprisões grupo-kármicas. O Marcoplan, então, ele está recuperado, pode estar recuperado a várias coisas que tenham relação com programação existencial. Então, com certeza, Rosicléia, até foi bom você colocar, que eu até acentuei mais a ideia da recuperação de cons, mas as interprisões grupo-kármicas também fazem parte dos processos que nós planejamos muitas vezes, num período intermissivo, melhorar aqui ou resolver aqui nessa vida intrafísica. Então, também é possível aí várias questões relacionadas à programação existencial. Tá ok? Então, vou continuar ali o efeito dominó. Então, voltando ali, existe, por exemplo, esse cenário do efeito dominó. Então, no curso intermissivo ou no período intermissivo, a pessoa tem a possibilidade de perceber que esse cenário ele só vai acontecer quando? Quando alguma coisa disparar esse efeito dominó, quando alguma coisa der o início a esse efeito dominó. Então, no curso intermissivo é possível as pessoas perceberem algo que possa fazer acontecer ali esse início. Então, esse início é como se fosse uma preparação. Essa preparação desse efeito dominó, desse cenário, o que a gente está vendo aí nesse desenho é uma bolinha em cima de uma rampa. E essa bolinha em cima da rampa representa exatamente o que eu estou falando aí dessa preparação no curso intermissivo. É a pessoa que está com nível maior de lucidez, que ela está vislumbrando um cenário à sua frente e ela quer, nesse momento, colocar, então, algo que possa ativar esse processo todo. Então, ela coloca uma bolinha estrategicamente colocada nessa rampa. E essa bolinha, ela é colocada ali de que forma? É aquele processo que a gente falou anteriormente lá do holopensene, do reforço do holopensene, do reforço mnemônico. Isso que eu chamo de colocar essa bolinha estrategicamente posicionada. E aí o que vai acontecer quando a pessoa já ressomou? Quando a pessoa já ressomou e está aqui na vida intrafísica, vai acontecer em algum momento da vida, ou melhor, pode acontecer em algum momento da vida, que aquela bolinha inicialmente colocada em algum outro ponto, ela atinge ou ela dispara, ela vai dar início a esse processo. É esse ponto específico que a gente está chamando aí, até o nome do Marcoplan, o nome dessa ideia toda, é esse ponto aí que é o fato marcante, é o evento marcante. Esse evento marcante é esse início na vida intrafísica de acontecimentos ali em sequência. E aí essa questão o que é? Então esse marco ou esse momento inicial na vida intrafísica daquele cenário já vislumbrado extrafisicamente, que pode ser aí então esse Marcoplan. E aí pode vir a desencadear todo o efeito dominó. Eu não tenho vídeo aqui para passar, né, mas aí todo mundo conhece e sabe o que iria acontecer com todas as pecinhas até esse final aí, que é onde todo o caminho foi percorrido então com sucesso. Tá? Claro que aí o efeito ideal. Então aí a gente passou uma analogia mais clara então do efeito dominó. Agora eu tenho outro slide que não vai ficar tão claro aí para vocês para lerem. Legal, Sérgio. Eu vou passando as ideias, eu sei que não está claro aqui para ler, mas eu vou, depois tem um outro que eu coloquei um pouquinho maior e vai ser mais fácil. Então o que nós temos aí nesse slide? Nós temos aqui, ó, muito obrigado, a Sabrina está ajudando aqui, dando bastante claridade. Pode até aumentar um pouquinho mais, eu acho que facilita. Aí. Tá? Então nós temos ali à direita, muito obrigado, Sabrina. Sabrina está dando apoio para a gente aqui durante a transmissão e colaborou aí com o Zoom, que eu não tinha localizado ainda.
Ah, então olha só. A Sabrina fez o zoom aqui para mim. Um pouco mais acima do slide de vocês, provavelmente tem uma teclinha ali que é um sinal de mais e que vocês vão clicar nesse momento desse slide para enxergar um pouco melhor. Aí vocês podem ter o zoom também. É à direita, né? Mais à direita em cima do slide. Tá ok? Então, nós temos aí o período intermissivo à direita do slide. E nesse período intermissivo tem algumas coisas que a pessoa pode fazer. Uma questão é identificar fatos intrafísicos marcantes com possibilidade de ocorrência na próxima vida. Então é aquilo que a gente estava falando. A pessoa, no curso intermissivo, ela tem uma visão de conjunto da sua próxima vida. Essa é a ideia, então, que é identificar esses fatos marcantes. Outra questão. A pessoa, então, tendo essa visão de conjunto, ela vai identificar aqueles marcos, né, os possíveis marcos, e aí essa pessoa ela vai fazer o quê? Ela elabora essas estratégias de ações favoráveis à programação existencial e relacionadas àquele fato marcante ou àquele possível fato marcante. E aí ela trabalha arduamente, ou trabalha duramente, ou trabalha com bastante esforço para reforçar esse fato marcante. Então, aí que entra o potencial de energia, que a pessoa coloca energia, a pessoa insiste, então, com as suas energias e faz esse reforço pensênico, mnemônico e uma espécie de um paracondicionamento ou um condicionamento. Em que sentido, basicamente, é a lógica dessa ideia? Se acontecer isso, determinada situação, eu quero fazer isso. Então, é mais ou menos assim. Se eu estou na sala aqui, se alguém abrir a porta, eu vou falar tal situação para a pessoa. Seja bem-vindo, por exemplo. É algo que eu estou pensando antecipadamente para alguma situação que possa ocorrer. E isso a gente pode fazer extrafisicamente com uma série de coisas que a gente queira que aconteça na nossa vida intrafísica. Então, é isso que a gente está falando do reforço holopensênico. E aí, agora, a gente vai ver já o nosso processo na vida. Eu acho que o que eu vi que a gente pode fazer a nível de curso intermissivo ou período intermissivo é mais isso. E aí, na vida intrafísica, o que vai acontecer? Lá pelas tantas, mesmo que a pessoa não esteja tão lúcida para as coisas, vai acontecer um marco intrafísico. E esse marco intrafísico, esse marco não quer dizer, então, que todo marco ele é um marcoplan. Mas quando ele é um marcoplan, ou seja, quando já foi planejado lá no extrafísico, a pessoa pode acessar imediatamente já aquela estratégia planejada no período intermissivo. Tá? E aí, às vezes a pessoa já desencadeou. Ela meio que pode até instintivamente, ela não precisa estar lúcida desse processo, mas ela pode até reagir por instinto ou tem insights sobre aquilo. Então, aquele marco ele vai favorecer a pessoa entrar em sintonia com um determinado holopensene, com um conjunto de ideias que para a pessoa aquilo é muito familiar. Então, quando a pessoa passou pelo aquele marco, é algo como se na atmosfera dela, na psicosfera ou no holopensene pessoal intrafísico, é como se expandisse aquilo, tivesse uma amplitude maior e uma facilidade maior para penetrar aquele holopensene que ela havia reforçado, porque aquilo é muito familiar para a pessoa. Então, isso pode desencadear um marcoplan. Tá? A gente já vai chegar lá na série harmônica, tá? Mas é isso aí, tá? Desculpa, já respondendo, Sérgio, foi em cima do lance, tá? A série harmônica pega nesse ponto aí, tá? É exatamente esse ponto das nuances, né? Ou seja, num determinado momento a pessoa pode acessar a série harmônica. E a série harmônica, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, para quem não está acostumado ainda ao assunto, ela também entra nisso que eu vou falar justamente agora. Mesmo que a pessoa, no momento que aconteceu um marco, ela não teve essa ativação ou não teve esse contato, isso é muito possível, porque às vezes no momento que acontece um fato marcante com a gente, nós podemos estar num momento da vida que não está as condições as mais favoráveis para fazer reciclagens intraconscienciais ou determinadas reciclagens. Ou o nosso nível de maturidade
não está tão de acordo conforme nós podíamos ter planejado a nível de curso intermissivo. Então são possibilidades. Mas como o marco é algo que ele é retroalimentado, ou seja, de vez em quando na nossa vida a gente vai voltar a pensar naquilo. Então pode, mesmo numa situação que não desencadeou na hora, pode a pessoa mais tarde lembrar daquela situação do marco, e aí a pessoa já está num nível de maturidade maior, já está num outro momento da vida, já está com uma predisposição maior, e ela fazer o acesso meio que até instintivo a essas ideias do Marcoplan. Aí entra então nesses dois conceitos, que a gente já adiantando, o Sérgio já colocou aí a ideia também, que a gente vai falar da série harmônica. Ela está muito sintonizada, até usando até a palavra aí já da mesma ideia, mas está muito sintonizada com esse tipo de acesso ou com esse tipo de repercussão das energias, tá? Para acessar então diferentes padrões ou diferentes dimensões através aí de nuances diferentes de pensamentos ou padrões de pensamento. Então essa aí que seria a estrutura. Então eu vou passar então agora para o outro slide aqui. Então eu vou, para quem tinha aumentado o zoom, fica a dica então para diminuir agora o zoom e deixar no zoom normal então dos slides. Então é isso, é meio que um resumo do esquema do Marcoplan. Agora mais visível então para todos. Então nós temos no período intermissivo uma identificação de marcos, as estratégias, o reforço holopensênico que vai criar aquele holopensene mais reforçado, que nem nós tínhamos apresentado aquela bola lá no início da apresentação quando falamos do holopensene. E aí o marco ele vai fazer uma sintonia e acessos que podem ser repetidas vezes esses acessos àquele holopensene do curso intermissivo ou a ideia que isso ocorra. Tá? Então pode acontecer de ter um Marcoplan que não dê todo o efeito esperado ou não dê até nenhum efeito esperado. Mas eu acho que pelo menos a tentativa é válida desse tipo de mecanismo ou dessa hipótese que nós estamos trabalhando. Tá? E aí, claro que o resultado é o melhor desempenho proexológico. Tá? Tudo claro até aqui, pessoal? Então aí a gente está revisando dentro daquele esquema, só que agora em etapas mais enumeradas. Então, um primeiro momento é a visão de conjunto. Depois nós temos a identificação de marcos, elaboração de estratégias, tudo isso em período intermissivo, ainda o reforço pensênico, o Marcoplan propriamente dito, que é aquele marco, né, um fato marcante na vida da pessoa, e as reciclagens em melhor desempenho na proexis, que é o ideal para todos. Tá ok? Tudo bem até aí? Se alguém tiver dúvida, é só ir acrescentando. Relações. A gente traz alguns conceitos aí também de conscienciologia ou outras ideias que têm relação com o Marcoplan. Um deles é o paraengrama, ou unidade de memória a longo prazo estabelecida na holomemória. Então tem a ver até com aquela pergunta que foi feita antes, né? Alguma coisa que a gente pode trabalhar a nível de memória, mas a longo prazo, que tem até acesso à holomemória ou mais de uma vida ou mais de um período de uma determinada vida. Outra ideia que a gente coloca também é o ponteiro consciencial, ou seja, para onde que a pessoa quer apontar, qual é o norte, para onde que ela quer ir. Tá? Outra ideia também relacionada é o seguro proexis, ou uma senha para não desviar da proexis. Tá? E o outro é a questão dos morfopensenes. Morfopensenes é quando a pessoa, ou quando um holopensene, ele é reforçado de tal forma que extrafisicamente ele chega até a ser visto por outras pessoas. Então, por exemplo, eu aqui, eu posso estar com uma sede muito grande, e aí fico visualizando ou imaginando a questão de um copo d'água aqui perto de mim e fico pensando que eu estou com sede e tal, e água. Vai passar um tempo de tanto pensar, às vezes alguém que tenha clarividência vai até ver um copo d'água aqui na minha frente que eu estou tanto imaginando, às vezes, um copo d'água. Então isso tem a ver com o holopensene. Claro que aqui a gente está brincando, quem viu aí um copo d'água na tela não quer dizer necessariamente que está com a clarividência superativada, tá? Mas é só brincadeira. Então isso tem a ver com o holopensene, que tem morfopensene, que tem a ver
com a ideia dessa questão. Como entender a senha para não desviar da ProEx? A ideia da senha é justamente isso, viu, Maria Santana? A senha, então, a senha é o seguinte, já que tem mais dúvidas aí sobre senha, o que seria a senha? A senha é como se fosse alguma coisa que a gente vai achar, e essa alguma coisa que a gente vai achar, ela tem, eu vou até voltar aqui, essa questão que a gente vai achar, ela é algo que vai dar um acesso para a gente a alguma questão. Então, por exemplo, uma pessoa que às vezes vai encontrar determinado livro. Às vezes, nesse livro, pode ter uma única frase no livro, às vezes um livro inteiro de tantos outros livros que ela leu, mas é naquele livro justamente que ela vai ler uma frase e essa frase vai fazer ela pensar, mas é isso. E aí a pessoa vai, muitas vezes aquilo que a gente fala de cair a ficha ou ativar alguma coisa, é que a pessoa a partir daquele momento ou daquela situação, aquilo para ela faz no mecanismo de raciocínio da pessoa uma lógica tão clara para ela que ela passa a fazer determinada função a partir daquilo. Então, às vezes a pessoa está indo num determinado caminho e às vezes alguém fala alguma coisa ou ela vê alguma situação e ela percebe, então é isso. E aí a pessoa tem uma lucidez maior. É isso que a gente está falando dessa senha para não desviar da ProEx. Então podem ser alguns momentos de lucidez maior ou algo que para a pessoa faz sentido e às vezes nenhuma outra pessoa vai entender. É só ela mesmo que vai saber com ela mesma o que está acontecendo com ela. Mas é algo que muda. É algo que clareia, é algo que facilita. Essa é a ideia, então, da senha. Não sei se ficou mais claro para vocês, qualquer coisa vocês perguntam novamente. Tá? E aí a gente vai falar um pouco rápido. Tá ok. Legal, Maria Santana. A gente vai falar aqui um pouco rápido, também não tem tempo para expandir o conceito todo da série harmônica, mas ele é uma analogia que é visto, então, da teoria musical e da teoria de ondas como um todo. Então, essa questão aqui da série harmônica, ela quer dizer basicamente, a ideia principal é que, a partir de um momento, de uma determinada nota ou de alguma repercussão sonora, que ela é tida como a principal, existem outras variantes. E essas outras variações, elas são daquela mesma nota fundamental, muitas vezes ali, no caso da música é chamado de timbre, né, diferente, e elas compõem a diferença do som em si. Então essa questão ela está relacionada ao quê? É que às vezes a partir de um momento fundamental, aquilo tem uma série de repercussões. Um caso também, exemplo, que não é bem da série harmônica, a série harmônica é mais preciso para isso, tá? Tem um capítulo inteiro no livro, é o maior capítulo que tem no livro Projeciologia, e ele trata justamente desse assunto, tá? Então, essa série harmônica, ela está mais precisa, mas, por exemplo, uma outra analogia é a questão da pessoa jogar uma pedrinha num lago. Aquilo causa repercussões a partir daquele momento. Isso tem a ver com as ondas. Então, a série harmônica, ela vai ter uma relação com a pessoa, muitas vezes que tem um determinado holopensene, e esse holopensene tem repercussões. E essas repercussões elas podem ser de diferentes níveis. Claro que num primeiro momento, essa repercussão é mais forte. Mas ao longo do tempo, então, ela pode ter uma repercussão em diferentes contextos, não necessariamente naquele contexto original ou naquele contexto fundamental, e também pode ter repercussões ao longo do tempo, que não necessariamente aquele tempo original, e então ao longo do tempo. Então essa analogia que a gente faz aí, ou que se faz valer, da ideia da série harmônica. Tá? Então tem uma doença aqui, depois a gente vai falar um pouquinho mais ainda da série harmônica. Uma doença suscetível de tratamento com melhoras constantes pode ser um seguro ProEx?
Pode sim, tá? Novamente aí a palavra pode é muito bem empregada, não quer dizer necessariamente que sim, mas pode sim, tá? Então, muitas vezes esse seguro Proex é bastante comum até, Camargo, a pessoa ter aí alguma coisa, alguma deficiência, às vezes na situação dela, que isso contribua para ela desempenhar melhor na sua Proex. Então, eu conhecia, por exemplo, uma pessoa que tinha uma afinidade muito grande pela questão de esporte, de vôlei, por exemplo, e a pessoa era aquela pessoa como se fosse fissurada por vôlei. Até que em um determinado momento teve um problema no joelho e não podia mais pular, ou do jeito que pulava antes, e isso fez com que ela tivesse que ficar fora daquele holopensene do vôlei, e aí a pessoa procurou alguma outra coisa para fazer e acabou estudando Conscienciologia. É só um exemplo que eu estou falando aqui, não necessariamente é uma doença que tem tratamento constante, mas é uma situação que em alguns casos pode ser até considerado um seguro Proex. Ok? Então aqui a questão da série harmônica. Então aí a série harmônica ela tem uma repercussão muito forte com a ideia de ressonância, né? Ou seja, algum fato, alguma situação, e nesse caso a gente coloca aí a série harmônica como sendo a relação principal é o marco em si, e esse modelo ele tem uma ressonância em outros contextos, em outras situações, e ressonância multidimensional. Esse que é o ponto aí interessante então da questão da série harmônica. Então a questão do Edson, um dos processos mais interessantes é a Consim saber como ela pode conquistar um determinado padrão energético pensênico e mantê-lo, né? Isso, perfeito. Essa questão é o que a gente quer atingir, então, com aqueles pensenes mais homeostáticos, mais favoráveis à evolução, é a pessoa ter essa harmonia nesse padrão pensênico. Tem uma pergunta também do Christian. Pelo que estou entendendo, o Marcoplan, ou no caso, a identificação de uma senha, etc., como exposto, está relacionado ao curso intermissivo, como citado no início da aula. As consréus ou as pessoas sem CI podem ter Marcoplan senha? É aquilo que eu comentei, Cristian. Ela pode ter sim, não necessariamente é o curso intermissivo, até às vezes eu falo aqui durante a conferência de curso intermissivo, é porque o curso intermissivo está mais associado a esse tipo de evento, mas não é exclusivo ao curso intermissivo. Tá? Então está cheio de gente que não tem curso intermissivo, mas tem uma série de vivências extrafísicas e essas vivências têm o seu valor, têm o sentido de ser. Então, com o curso intermissivo tem uma probabilidade maior, mas não tem uma relação exata uma coisa com a outra. Tem até uma certa proporção, tá? Mas não é algo exato. Nesse questão seria a série harmônica pessoal. Eu coloco que sim, Edson. Aí é algo bem pessoal e ligado ao padrão holopensênico pessoal. Ou seja, o padrão de vibração das próprias energias do seu próprio corpo. Isso tem relação, então, com essa série harmônica nesse contexto que a gente está colocando. E eu coloco no slide ali um exemplo só de uma questão de meta, onde às vezes isso ocorre, às vezes a gente vê aí acompanhando até com empresas, que às vezes uma empresa que não tem um objetivo bem claro, ou uma pessoa mesmo, uma meta pessoal, enquanto a gente não tem objetivo bem claro, às vezes a gente vai fazendo a situação tal e vai chegar aos 35% de desempenho daquilo. Mas se para a gente aquilo está bem claro e a gente coloca como prioridade, às vezes a gente consegue ter o nosso desempenho, por exemplo, a 80% daquilo que a gente estava fazendo, né? Ou daquilo que a gente se propõe a fazer, ou mais até, mas eu só estou colocando aí apenas uma diferença só para entender o potencial que é a questão do Marcoplan. Ou seja, muitas vezes quando a gente pega o fio da meada, aquela sequência que a gente passou lá, a sequência do efeito dominó, ela pode ter um efeito muito forte ao longo do tempo aí com essa questão de ter o norte mais definido. É isso que a gente quer falar. E a série harmônica, ela entra nessa questão por quê? Porque é como se
a pessoa conseguisse potencializar o seu padrão holopensênico. É o que o Edson comentou ali da série harmônica pessoal. É como se, no caso da música, a gente faz a relação, por exemplo, de um som, de um violino, né, de um determinado violino de uma determinada marca e do violino, né, o Stradivarius lá e o Tabajara. Então tem diferença de um para o outro. Então o que a gente quer justamente é chegar nesse nível maior de precisão, de uma harmonia da nossa ressonância, então, energética, ou desse nosso padrão energético, para ser mais próximo do curso intermissivo ou do período intermissivo. Então, mais uma colocação do Edson. Poderíamos também fazer uma relação com uma série desarmônica que faria uma parábola para baixo, negativa, no caso do assédio, perfeito. Porque assediadores multidimensionais, multimilenares também encontram consins e sua função na ressonância, no caso negativa, como seria um instrumento desafinado. Perfeito. Acho que aí a analogia ela é válida para a série harmônica e dá para fazer essa analogia sim. Então, quando acontece uma afinização da pessoa com um holopensene assediador multimilenar, isso pode fazer com que o desempenho da pessoa tenha em vez de entrar num aclive, entre num abismo. Então é perfeitamente possível. Foi boa até a analogia aí, tá, Edson? Então aí a gente coloca ainda sobre a teoria da questão da série harmônica, ó. Isso aqui está na questão do livro lá, Projeciologia. Quanto mais frequências vibram em função de determinada meta específica, mais sólida tornar-se-á ela. Quanto mais harmônicos lhes acompanharem, mais equilibrada e perfeita ela será. Tá ok? E aí isso tem a ver com impregnação também. Ou seja, quando a gente faz uma impregnação de um determinado holopensene, vai ter uma relação mais forte. Então, isso está relacionado aí a essas questões que a gente está falando. Eu só coloquei um exemplo aí da questão de um carro. Às vezes, quando a pessoa compra um carro, ela começa a ver um monte de carro igual àquele que a pessoa comprou. Então, isso que a gente quer falar. Às vezes, quando a pessoa passou por um marco, ela vai ver aquela situação do marco muitas vezes. E é esse holopensene que a pessoa entrou. E às vezes, se esse marco tinha um holopensene reforçado em curso intermissivo, há uma grande probabilidade, então, da pessoa ficar com esse holopensene do curso intermissivo na cabeça por muito tempo e alguma coisa que antes não chamava atenção. Então, o que eu coloquei esse monte de carro aí é, por exemplo, às vezes uma pessoa comprou um carro de uma determinada cor. Ela começa a andar com o carro na rua, ela vê, pô, está estacionado lá um carro que é igualzinho dela. Depois vai num outro lugar, tem um outro carro igual. E antes ela não via tanto carro daquela cor, daquele jeito, daquele modelo e tudo mais. Isso é um fato bastante comum. E o que a gente quer é que essas repetições não aconteçam com coisa só material, como a questão do carro, mas que aconteça com a nossa afinidade com o curso intermissivo. Tá? Então a gente está mais caminhando já para o final, mas vou colocar aqui algumas ideias ainda. Então, benefícios e efeitos Markov-Plan. Causar traumas positivos, despertar curiosidade. Eu acho que curiosidade a gente despertou aí em vocês até nessa conferência, né? Desencadear insights, direcionar para o grupo evolutivo e a proexofilia, ter mais afinidade com a própria programação existencial. Só são alguns benefícios aí, podem ter vários outros ainda mais. A gente traz alguns exemplos, já caminhando aí para fechar a conferência, do Alberto Santos Dumont. Ele, por exemplo, quando criança, ele tinha uma brincadeira lá do Homem Voa, e aí essa brincadeira consistia entre as crianças ficar falando nome de coisas que voavam. Então tinha que falar o nome de tal passarinho que voava, nome não sei o que lá, e aí ele falou lá que o homem voa, e o pessoal todo brincou com ele, pô, o homem não voa, né? E ele pagou o maior mico lá perante os colegas, mas ele estava insistindo, não, o homem voa sim, e ficou teimando lá que o homem voava, tá? E aí então aconteceu aí uma série de coisas na vida dele e depois ele mostrou que o homem voa. Então a gente está acelerando, já tem a bandeirinha aqui do tempo. Vou dar uma corrida aqui que a gente chegou nas 5 horas e a gente vai caminhar para finalizar. Então tem outros exemplos ainda do Santos Dumont, tem alguns exemplos ainda da Cristina da Suécia e também eu vou passar depois um outro
do Newton. Deixa eu ver aqui. A equipe da Apex participante das importantes, gratidão. Muito obrigado então, Camargo. Vou passar ainda rapidinho um exemplo do Newton. Então, por exemplo, ele teve lá um momento da vida dele, um momento que foi tido como annus mirabilis da ciência como um todo, onde ele teve um nível maior de produtividade da vida dele, e ele teve, nesse momento, passou lá pela peste bubônica em Londres. Então, isso fez com que ele tivesse que voltar ao campo e fez uma série de ideias. Resgatasse uma série de ideias. Então, isso pode ter relação com alguma coisa, um evento marcante. Tá? Eu vou passar só para fechar um exemplo aqui, ainda que tem no livro Globetrotter da Consciência. Ele é um livro de autoria do professor Jean-Pierre Bastiot, e eu vou colocar até como último slide dessa conferência para a gente fechar aqui. Ó. Então, Bastiot, então ele colocou assim: em 1951, na França, uma cena de um filme que tinha feito vibrar em mim uma sensibilidade à flor da pele, poderia dizer à flor da paramemória, consequência, emoção intensa, desejo de voltar ao Brasil para ali viver. Em suma, formação de um morfo-pensene, forma pensamento. E pensene desse tipo é ação. É como arco que dispara a seta certeira em direção ao alvo. Pouco tempo depois de manifestar com tanta intensidade esse desejo, recebia imprevisto convite para dirigir o Copacabana Pesos e Halteres. Aí teria que ler lá o contexto do livro para ver todos os desencadeamentos que tiveram na vida do Jean-Pierre Bastiot, mas eu coloco talvez até como registro escrito, um dos melhores registros que eu vi aí de Marco Plan, e melhor talvez exemplo de Marco Plan. Então tem várias pessoas já agradecendo, a gente que agradece aí a participação de todos. A gente viu aí participando na conferência pessoas da Alemanha, né? O Guilherme aí estava na Alemanha, pessoa dos Estados Unidos. Então foram, deixa eu só ver uma questão aqui. Nós temos aqui um curso de introdução, eu coloquei aqui na transparência, mas ele foi prorrogado aqui o prazo. Então nós temos aqui o introdução à programação existencial. Eu quero deixar a dica para vocês, a Apex, então, além das web conferences, também a nível da internet tem atividades de ensino à distância. Nós vamos iniciar o curso Introdução à Programação Existencial, com conceitos gerais sobre programação existencial como um todo. Aí a data ficou errada, tá? A partir então do dia 27 de março. Mais informações vocês podem obter pelo telefone 45 3525 2652 ou no próprio site da Apex, através do site então www.apexinternacional.org. Tá? A gente agradece então a participação de todos, deixa aí o convite para vocês participarem de outras palestras, outras web conferences, todos os sábados às 3h30 da tarde, online, participação gratuita através do site da Apex. Tá? Então o Mauro coloca aí, interessante hipótese teórica, seria possível você me encaminhar os slides para que eu possa estudar melhor? Dispositivo e-mail seria tal. Eu quero deixar também, eu acabei não falando, foi bom até a tua solicitação, Mauro. O artigo, eu publiquei um artigo e apresentei esse tema no segundo congresso de Verponologia. O artigo está disponível na internet e vocês podem acessar o artigo pelo site do CAEC, que é www.caec.org, e lá no site do CAEC vocês podem ir no menu Conscienciologia e Publicações. E lá pelo mecanismo de busca vocês colocam a palavra Marco Plan no título. E tem esse artigo publicado. Tá? Então lá vocês podem fazer então um download do artigo relacionado ao tema que eu apresentei aqui nessa web conference. Eu acho que fica até melhor do que os slides, porque no artigo tem mais detalhes a nível de texto para acompanhar. Tá ok?
Então aí o Marcos já agradeceu. Então a gente que agradece realmente a participação e também eu deixo bastante aberto a qualquer ideia, sugestão, quem quiser aí também trocar ideia comigo sobre esse assunto, pode ficar bastante à vontade. É só entrar em contato também com o e-mail cicero@ksinovação.com.br. Tá? Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana. Tá? O Guilherme aí já colocou todo o link aí, agradeço então ao Guilherme aí pela facilidade. Um abraço a todos, ótimo final de semana, muitas pesquisas e energia e tudo de bom aí para todos. Grande abraço.